Oi gente, tudo bom? Esse é mais um vídeo do que eu chamei de Projeto Enem, mas acho que na verdade é um projeto que abrange N outras provas, coisas mais acadêmicas. É um projeto que eu tenho trazido aqui no canal, que é de fazer o que eu geralmente já faço, que é resenha de alguns livros, de algumas leituras, só que especificamente sobre livros mais clássicos. Então eu tento trazer um pouco mais de literatura brasileira clássica e tento fazer uma resenha muito mais completa e muito mais técnica. Então, diferentemente das outras que eu faço aqui no canal, que geralmente eu não dou spoilers e tudo mais, nesse caso desses vídeos eu falo com muito mais aprofundamento sobre o enredo, então eu dou detalhes sobre a condução da obra, e mais ainda eu falo também sobre épocas literárias, sobre o movimento literário que tem a ver com aquela obra, sobre coisas técnicas de fato, né? Então a minha intenção é ajudar de uma certa forma, da minha humilde forma, alguém que esteja treinando, estudando, para fazer algumas provas como, por exemplo, o Enem, FUVEST, etc. Essas provas que exigem esse conhecimento básico em literatura, especialmente literatura clássica e literatura nacional. Eu já trouxe aqui no canal 2 outros vídeos nesse projeto, que o primeiro foi sobre Dom Casmurro de Machado de Assis, tá tudo aqui embaixo linkado. E depois eu trouxe também A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Foram duas obras muito boas, foram projetos muito bons, foi um vídeo muito legal que eu fiz. Recomendo quem não assistiu que dê uma chance e assista, porque é bem legal e as duas obras são muito boas. Foi muito gostoso revisitar Dom Casmurro, que eu já tinha lido duas vezes e depois eu revisitei agora para fazer o vídeo, e no caso da Hora da Estrela foi minha primeira leitura da obra, então foi muito gostoso ler e anotar alguns detalhes. O vídeo de hoje é sobre O Noviço, de Martins Pena. E por que eu trouxe ele? Primeiro porque era o meu livro clássico da literatura preferido, e outra porque foi muito fácil revisitar essa obra, porque é uma obra que tem um estilo teatral, então ela é uma peça de teatro. Vou falar um pouquinho do gênero também. E foi uma delícia ler, sabe? Relembrar. Na época que eu fiz com o meu colegial, eu tive que ler, como a grande maioria das pessoas, várias obras literárias, e eu já tenho uma grande facilidade com leitura porque eu sempre gostei muito. Eu sempre fui muito ligada à literatura. E mesmo para mim, que tinha essa facilidade, ler livros clássicos já de primeira, assim, me causava uma certa temerosidade. Então, nem tudo eu realmente queria me dedicar, ou gostava, ou tive uma facilidade. No caso do Martins Pena, talvez pela questão de ser uma peça teatral, mas eu acho que mais do que isso, é um texto muito mais... Ele lembra um texto mais contemporâneo, até porque ele é um texto diferenciado, ele é o percussor da comédia de costumes, então ele tem uma pegada muito mais sarcástica, humorística, de críticas sociais, que traz muito para nossa realidade. Então eu lembro que foi o livro clássico que eu li que eu mais gostei. Eu lembro que é o livro que eu, na época do colegial, eu li mais de uma vez. Inclusive eu lembro de escrever trechos do livro no caderno, porque eu gostava muito dessa obra. Então há muito tempo eu queria reler, e há muito tempo eu queria trazer e disseminar realmente um pouco mais da história e fazer com que outras pessoas tenham interesse em ler também essa obra. E como ela entra no perfil desse projeto que eu tenho aqui no canal, que eu intitulei como Projeto Enem, mas não necessariamente é sobre o Enem, eu quis trazer ele para cá, para de repente fazer com que a gente possa levantar discussões, para que outras pessoas que não conheçam a obra passem a conhecer, e conheçam também o autor, que foi um percursor dessa questão de teatro de costumes, mas estudar muito sobre a vida dele também foi muito interessante. Ele tem uma vida muito interessante e muito curta. Ele morreu com 33 anos, o Martins Pena. Enfim, vamos conversar bastante sobre essa obra, e eu garanto que você que de repente pensa assim, eu não gosto de clássico, você vai gostar de Noviço, vai por mim. Nos outros dois vídeos desse projeto aqui no canal, que eu comentei que o link vai estar aqui embaixo, eu expliquei com mais detalhes a minha intenção de fazer esses vídeos. O primeiro vídeo, que foi do Dom Casmurro, na época ainda não tinha sido definida como seria feita a questão do Enem nesse período que a gente está em pandemia. Esse momento que eu estou gravando o vídeo é 2020, a gente está passando por uma questão sanitária, né, do coronavírus, o novo coronavírus. Então ainda existia o
questionamentos se o Enem seria ou não adiado. E aí eu me posicionei naquele vídeo falando que a minha opinião é que o Enem deveria ser sim adiado, mas independentemente da decisão de que viria do Ministério da Educação, era a minha forma de contribuir de alguma forma com as pessoas que estariam estudando e se dedicando para as aplicações das provas que viriam assim na sequência. Por isso que eu digo que esse projeto, para mim, é um projeto que eu lanço para o mundo, né? Eu lanço para a internet e não necessariamente seria para aplicação das provas do Enem. É a minha forma de contribuir, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de ler um livro clássico, entender conceitos, até porque muito dessas obras você só vai entender de fato algumas coisas do enredo quando você estuda todo a característica da sociedade da época, algumas características dos próprios autores. Então a leitura, nesses casos dos clássicos, muitas vezes vai além do que está nas palavras escritas no livro. Então eu acho muito interessante quando você tem a oportunidade de obter informações diversas e conseguir somar todas elas ao que você já leu e entendeu daquele livro. Então esses vídeos não são substitutos à leitura. Eu sempre falo isso e gosto de reafirmar. A minha intenção sempre, isso desde a criação do canal, é que você tenha vontade de ler, que você use isso como um incentivo para você ler as obras. Então nunca substitua um vídeo de resenhas críticas e afins de um livro pela leitura do livro. Sempre priorize ler o livro. Então esse trabalho aqui, eu presumo que se você está vendo esse vídeo, você já leu o livro. Ou que pelo menos tenha interesse de ler o livro e depois de ver esse vídeo você vai ler. Conto com isso. O livro O Noviço, que é esse daqui, essa minha edição é uma edição da época, acho que do Jornal Estadão, é muito velha, muito antiga. Ela já está toda amassada, rabiscada, porque é um livro que eu tinha antes do meu colegial. E ele foi escrito em 1845 e só foi lançado em 1853. O autor Martins Pena, ele se especializou em produções de peças teatrais, tanto que ele morreu com 33 anos, só que mesmo morrendo tão jovem, ele lançou 28 peças ao longo da vida dele. Então ele realmente se dedicou muito a isso, e tanto é que hoje em dia ele inclusive tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Eu comentei no início que o Martins Pena ele é considerado um dos precursores da comédia de costumes aqui no Brasil. Na verdade, muita gente, pelo que eu pesquisei, considera ele o grande criador, embora tenham outros especialistas também na área. Mas existe essa divergência entre as opiniões, por isso ele é considerado um dos precursores. Mas o que seria a comédia de costumes? É aquela comédia teatral que tem como intuito a crítica social, a sátira, mas sempre dentro do bom humor e da comédia. Hoje em dia, um dos principais gêneros do teatro brasileiro é justamente a comédia de costumes. A gente, pelo menos, as grandes obras super conhecidas são desse gênero. Vide obras do Paulo Gustavo, do Trair e Coçar é Só Começar, que são obras nesse sentido. E isso antes do Martins Pena, isso antes da época dele, não era uma coisa que realmente era comum de se acontecer. Na verdade, existem vários temas que são tratados, inclusive nessa peça O Noviço, que são considerados tabus, e que ele foi muito corajoso por ter tratado isso dentro de uma peça teatral. Até porque a gente está falando de uma obra que foi escrita pouco tempo depois da independência do Brasil. Então a gente ainda tinha o Estado muito ligado à igreja. E a peça O Noviço, como o próprio nome diz, O Noviço, tem muito a ver com a igreja. Então era realmente uma grande coragem, eles eram realmente muito atrevidos de falar sobre a igreja com esse tom humorístico, com esse tom sarcástico. E é uma das coisas que mais caracterizam as obras do Martins Pena. O livro O Noviço conta a história do Carlos, que é um rapaz que é apaixonado pela Emília, que é a prima dele, só que ele é mandado para um convento. Ele é mandado para estudar a ser um padre. E por que isso aconteceu? O Ambrósio é o atual esposo da tia do Carlos. O Carlos ele mora com a tia e a prima e mais um outro priminho. Só que o Ambrósio ele é um homem muito ambicioso. Ele quer a todos os custos conseguir cada vez mais dinheiro. Ele é muito ambicioso. E aí ele sabe que como a Emília, que é a filha da esposa dele, está em época de casar, ela poderia reivindicar direito, né, a herança, teria que ter pagamento de dote. Ele convence a esposa dele a colocar a Emília num convento, o Carlos, que é o sobrinho mais velho,
que já foi mandado para ser um noviço, e um mais novinho a ser um frade. Então o que ele quer é que todo mundo seja despachado para essa área da igreja religiosa, porque aí ninguém teria o direito à herança, porque você tem que seguir a linha da pobreza, né? Atestar que você não tem interesse em bens de valor e tudo mais. E aí a história começa justamente com a Emília, com a mãe dela indo para a igreja, a caminho da igreja, saindo de casa, e o Ambrósio fazendo um grande discurso, comentando o quanto aquela família, aquela união é importante e tal. E aí, quando eles saem de casa, aparece o Carlos fugido do convento. Ele, na verdade, ele teve uma confusão no convento, e ele fugiu do mestre dos padres, que inclusive é um dos personagens que vira e mexe aparece na obra. E aí quem sabe só que ele fugiu é a Emília, que acaba encontrando ele. E depois o Ambrósio também descobre, a família inteira descobre. Nesse retorno do Carlos para casa, ele acaba recebendo uma mulher que veio do Ceará, e essa mulher se declara como a primeira esposa do Ambrósio, que é o tio dele. E aí ela diz que, na verdade, ela não se separou dele, que ele é um bígamo, né? E que ele fugiu com todas as poupanças que ela tinha. E aí é quando o Carlos descobre que o tio dele, que ele já não gostava, porque tinha mandado ele pro convento à força, é também um bígamo e um pilantra, né? Porque ele casou com a tia dele só de olho na fortuna. E aí depois disso várias coisas acontecem, como por exemplo, o Ambrósio voltar e o Carlos chantageá-lo por causa desse casamento, porque ele descobriu que a esposa tá ali de volta, né, que ela veio de Ceará para se declarar. E aí convence ele a que o Carlos seja liberado do convento. Só que nesse meio tempo, o mestre dos padres retorna para buscar o Carlos e acaba sem querer levando aquela cearense no lugar dele, porque ele troca de roupa com ela e diz que o Ambrósio, né, que é o marido, ele tem muito poder junto da sociedade, então os juízes, ele convenceu a polícia de que ela era uma ladra, que ela estava mentindo e que ia roubar, que ia levar ela para prisão. Então ele pega e convence ela a trocar de roupa, e aí o Carlos fica vestido de mulher e ela de padre. Enfim, depois dessa confusão toda, que existe várias situações de troca entre os personagens, que eles trocam de roupa e um vai enganando o outro. No final das contas, a tia do Carlos descobre que o Ambrósio é um grande pilantra, descobre a verdade sobre o casamento que ele já tinha anteriormente. E aí o Ambrósio, inclusive, tenta sequestrar a tia do Carlos. E aí, no meio dessa briga toda, as coisas acabam se resolvendo. A polícia chega, o vizinho chega. É uma grande confusão. É bem cara de teatro de comédia, sabe? Por isso que eu falei que na época que eu li esse livro, eu tinha a sensação de que eu estava lendo uma coisa super contemporânea. Porque apesar da fala, às vezes, um pouco rebuscada em alguns momentos, afinal a gente está falando de uma obra de 1845, as coisas que acontecem no meio da trama, essas coisas bizarras, engraçadas, aquelas coisas bem de sátira e comédia, são coisas que hoje em dia a gente vê também nas obras atuais de comédia. E isso muitas vezes pode causar no leitor a sensação de tá, mas e daí? Não tem nada demais em comparação com o que a gente vê hoje em dia. Só que você tem que pensar que antes do Martins Pena, isso não era feito. As pessoas não criticavam tão abertamente assim muitas coisas. Como, por exemplo, o Ambrósio, em alguns momentos no texto, ele fala da questão da justiça privilegiar as pessoas que têm dinheiro. Isso hoje em dia é um senso comum, todo mundo sabe. Na época era um tabu, não se falava disso, de que os ricos tinham mais direitos do que os pobres. Não que tivesse de fato, né? A gente sabe que na lei todo mundo é igual, mas na prática não é bem assim. Isso era uma coisa que ele tratava nas peças dele e que era um assunto que não era discutido em sociedade, né? Era uma coisa que era comentada somente por debaixo dos panos, e ele vai lá e escancara isso numa peça de teatro que ficou super famosa. Além disso, a questão das críticas com relação as pessoas serem mandadas à força para os conventos, né? E isso também era uma coisa que não se discutia. A igreja estava ligada ao Estado, então não existia isso de você criticar a igreja, especialmente numa obra assim, na frente de todo mundo, escancaradamente. Então, por isso que o Martins Pena sempre teve essa coisa de ser um precursor da comédia de costume e ser muito corajoso nas peças dele, especialmente pelas críticas sociais que ele fazia na época.
A peça é dividida em 3 atos, então existem 3 tempos em que a obra vai acontecendo. E além disso, ela cronologicamente, ela faz parte do movimento literário do romantismo, que é aquele movimento muito mais sensível, que é um movimento muito mais lírico. Então é aquela coisa das pessoas sempre priorizarem o amor, sempre lidarem muito mais com o emocional. Eu até comentei muito mais sobre esse movimento na minha primeira resenha desse projeto, que é sobre Dom Casmurro. Se você não assistiu, como eu comentei, os links vão estar todos aqui embaixo na caixinha de descrição. Só dá uma clicada lá e você vai saber um pouco mais sobre isso. Só que, apesar de ter realmente características do romantismo, como por exemplo a questão do Carlos se apaixonar pela Emília e querer casar com ela e fazer de tudo para se deixar ao convento porque ele não tinha aptidão para aquilo e queria se casar. Na época, o grande auge do romance era o casamento. Então existem as características de fato do romantismo na obra do Martins Pena, mas ele tem muito características do próximo movimento literário, que veio na sequência do romantismo, que é o realismo. Por isso que a obra O Noviço é considerada como uma obra de pré-realismo. Ele ainda tem características do romantismo, ele ainda está cronologicamente encaixado nesse movimento literário, só que ele já tem características do movimento que já estava começando e foi se fortalecer na sequência, que foi o realismo. Eu recentemente também comentei aqui no canal de uma outra obra, que também é uma obra escrita no gênero de peça teatral. Ela não é uma leitura em prosa, né? Ele é um texto realmente separado por diálogos, por atos, por cenas, que foi o Alto da Compadecida, e muitas coisas ao longo da minha releitura de O Noviço me lembrou muito isso. E é gostoso, sabe, você perceber as influências e o quanto, por exemplo, esse autor foi o precursor e abriu portas para outros autores que vieram depois também criando textos, obras nesse sentido. O livro ele é super curtinho. Essa edição que eu tenho tem 2 obras do autor, que é o Noviço, que é esse que eu tô comentando, e tem também o Juiz de Paz da Roça. E eu lembro também de ter lido, até porque ele é um pouco menor, ele só tem um ato, o Noviço tem 3, e aí eu lembro também de eu ter lido bastante sobre isso também, gostei. Tem também o Quem Casa Quer Casa, que é uma outra obra dele também. Então é gostoso, né, você ter uma coleção assim. Mas para ler o Noviço, são só essas páginas, é um texto muito rápido, fluido, ele é dividido entre falas, então é como eu comentei, não é um texto em prosa, então existe assim a apresentação da cena, então fala como que tá, por exemplo, cena número 7. Ambrósio, mestre dos noviços, Florência e Emília. Então você já fica situado em quem está na cena. Muitas vezes também é indicado como é o ambiente. Então estão na sala, tá acontecendo tal coisa, ou tá dentro do armário. Existem essas descrições e depois somente o nome do personagem e a fala dele. Então é muito rápida a leitura. Eu recomendo mesmo para quem não esteja nesse período de estudos, não tem muito o que aprender tecnicamente da obra, mas lê como um divertimento, porque a história realmente é muito engraçada e a forma de escrever essa obra é uma forma muito fluida, muito rápida. Então, como eu comentei, apesar de ter um texto mais rebuscado, porque é um texto antigo, é de muita fácil compreensão e o texto é muito divertido, vocês vão gostar bastante. Então foi isso, não vou me prolongar muito aqui nessa resenha, até porque muita coisa sobre o projeto, sobre a ideia, sobre dicas de estudo, de leitura, eu acabei falando nos outros vídeos, então recomendo que você dê uma passadinha nos outros 2 vídeos que eu falei sobre esse projeto. Essa obra do Martins Pena realmente é divertidíssima, recomendo muito a leitura, é uma obra que tem fácil acesso. Ela já é disponível de domínio público, então você tem acesso a ela pela internet. Então, de repente, se você não tiver condição de comprar o livro, dá uma googlada, você vai achar por aí. E eu espero muito ter ajudado a tirar algumas dúvidas com relação ao movimento literário em que ela fez parte, sobre a obra em si e sobre o fato do autor ser um grande percussor e ter aberto tantas portas aí para esse gênero de comédia de costumes.
Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu a obra, comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou dela. Se você estudou ela na época da escola, se você leu por diversão, comenta aí pra mim. Deixa também um joinha se você ainda não deixou. Se você não é inscrito no canal, já clica em se inscrever. Além de literatura, eu falo bastante aqui no canal sobre filmes, sobre seriados, sobre cultura pop em geral. Então é bem legal, assim, modéstia à parte, os conteúdos daqui estão sendo sempre bem dinâmicos, bem diversos. Então eu tenho certeza que vai agradar públicos diferenciados e com gostos mais diversos ainda. Então, agora no mês de agosto eu tô fazendo vídeo todos os dias, então vai ter muita coisa aqui. Depois do mês de agosto eu continuo produzindo bastante coisa. Então se inscreva, vai ser divertido, vai por mim. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.